29. E para viver Atos 29, nós temos que compartilhar. A Bíblia diz que a igreja em Atos, ela se multiplicava, ela crescia em simpatia, crescia em poder de Deus, crescia em maravilhas, em milagres, porque era uma igreja que compartilhava o amor de Deus, a graça de Deus, mas compartilhava seus bens, compartilhava a sua alegria, e era uma igreja poderosíssima. E a igreja da Pedreira também será reconhecida como a igreja mais poderosa que já se ouve notícia na face da terra, porque eu e você fazemos parte dela. Só por esse detalhe, né? Você está aqui, então esta é a igreja mais poderosa. Você é a pessoa mais poderosa. Se você pudesse entender qual é a arma mais poderosa de Deus para revolucionar esse planeta, você conheceria o que significa essa pergunta. A arma mais poderosa que Deus tem ao seu alcance e quer utilizar para destronar os reinos da treva se chama a sua vida. Satanás é conhecedor, Satanás sabe disso. Por isso ele faz de tudo para te neutralizar. Por isso ele usa todas as suas estratégias para nos neutralizar. Mas nesta noite você está sendo convocado pelo Espírito de Deus a se libertar e a liberar todo o poderio, todo o potencial que você tem no Espírito do Senhor. Se você crê nisso, diga glória a Jesus. Você não entendeu ainda. Eu também não entendi. Mas a cada dia, Deus nos dá uma oportunidade nova de nós vivermos os propósitos dEle. Se nós entendermos isso, nós seremos pessoas altamente diferenciadas. Pessoas que manterão uma postura, um posicionamento reconhecido na sua família, reconhecido onde estiverem. Esta igreja será reconhecida como uma igreja de pessoas maduras, pessoas que não se detêm em meio à adversidade, pelo contrário, a adversidade serve como combustível para você declarar que Deus é supremo na sua vida. Os fatos negativos, os sofrimentos que você vivencia, nada mais são do que energético de Deus, Red Bull espiritual, que Deus dá para você perceber que você vai voar mesmo sem ter asas. Quem quer um Red Bull de Deus nessa noite, diga amém. Red Bull te dá asas. Então o Red Bull de Deus te dará muito mais asas. Creia nisso. A mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês tem como título: compartilhe os propósitos de Deus. Queria que você, ao final do meu trecho, pudesse falar bem bonito esse tema, esse assunto, essa mensagem de hoje. Compartilhe os propósitos de Deus. Qual é o tema de hoje? 1, 2, 3. É bem rápido a minha mensagem. É bem simples, porque você já sabe quais são os propósitos de Deus. Poucas pessoas, talvez, entre nós, ainda não sabem quais são os propósitos de Deus, mas a maioria sabe. O detalhe é que poucas pessoas exercem, poucas pessoas vivem, poucas pessoas fluem no propósito de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Quem está vendo esse astronauta aqui, sozinho lá na Via Láctea, no espaço? Quem está vendo aí? Bem no meio daqui, olha, tem um astronauta. Quem quer se sentir assim nessa noite, nas nuvens, assim, elevado? Os problemas aqui embaixo, você elevado, tá? Assim será o nosso arrebatamento. Eu creio exatamente nisso. Eu queria que você lesse esse versículo, Romanos capítulo 8, versículo 28. É um versículo que você já conhece, mas nós vamos exercê-lo efetivamente na nossa vida a partir dessa noite. Vamos lá? 1, 2, 3. Sabemos. Olha só, sabemos que Deus age em todas as áreas. Sabemos que Deus age em todas as situações. Sabemos que Deus age em qualquer configuração de realidade de vida. Sabemos que Deus age em nossa vida. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Para quê? Sempre para o bem. Sempre para o melhor. Não é mais ou menos, não. É para o melhor. Quem quer o melhor deste mundo para si, dado por Deus, porque é uma promessa.
que se nós vivermos o propósito dele, nós viveremos o melhor, nós consumiremos, nós teremos ao nosso dispor o melhor desta terra. Se você quer assim, diga amém. Amém. Creia nisso. A gente está perdendo tempo, a gente está ficando para trás, a gente não está entendendo. E a nossa vida passa, os dias se somam, as horas, os minutos, eles se avolumam. O tempo não para, a gente diz Cazuza. E a Bíblia também diz isso. A igreja é uma igreja em movimento, ela tem que cada vez mais estar em sintonia com o céu. Agora, vamos conversar um pouquinho o que significa propósito. O que é um propósito? A gente fala sobre isso, as igrejas em células alardeiam isso, né? A gente sempre ouve no nosso chama, sempre ouve nas ministrações de célula. O que vem a ser propósito? A pessoa do seu lado direito, ela é professora nessa área, pergunte para ela o que significa propósito. Propósito é exatamente isso que a pessoa fez, falou para você aí, conduziu você a entender. Mas para ajudar, nós temos aqui na nossa tela um conceito, né, do dicionário, da grafia do nosso dicionário em português, o que significa propósito. Propósito é uma intenção, é uma proposta de fazer algo, é um projeto, é um desígnio, é aquilo que se busca alcançar, é um objetivo, é uma finalidade, é um intuito. Tá? Eu vou explicar para você, daqui a pouquinho vamos mostrar alguns visuais para você entender o que vem a ser um propósito. Mas nós precisamos saber que nós temos propósitos humanos e propósitos divinos. O que nós queremos entender nessa noite é que nós vamos compartilhar os propósitos de Deus. Então, vamos primeiramente trabalhar o que vem a ser os propósitos humanos. Olha o que diz o profeta Isaías no seu livro, capítulo 55, versículo 8, está aqui na tela. Pois os meus pensamentos, Deus falando através do profeta Isaías, Deus falando através do profeta Isaías, pois os meus pensamentos, pensamentos de Deus, não são os pensamentos de vocês, nem meus, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. O que vem a ser? Os propósitos humanos, eles não se coadunam, não se moldam aos propósitos de Deus, é diferente, tá? E nós precisamos entender que nós vivenciamos naturalmente os propósitos humanos, mas nós precisamos reconhecer e viver os propósitos de Deus. E quais seriam os propósitos humanos? Eu vou destrinchar alguns para você entender. Olha exatamente esse aí. Um dos propósitos humanos tem a ver com o seu crescimento natural. Você cresce, você tem que se desenvolver, você acaba sendo matriculado. Hoje tem criança matriculada com 2 anos já na escola, né? O pré do pré, né? Então a criança dá trabalho para chuchu lá em casa e os pais ficam doidos para matricular, para internar logo, botar 7 horas da manhã e entregar só 7 da noite, dormindo a criança de preferência, tá? Para não dar trabalho. Claro que eu estou brincando com você, tá? Mas a gente é logo colocado dentro das escolas para quê? Para desenvolver o nosso intelecto, a nossa sociabilidade, para que o propósito de sermos pessoas, né, de sucesso, de carreira, pessoas que tenham uma vida social satisfatória, de sucesso, possa prevalecer. Então, um dos propósitos da nossa vida é nós termos o quê? Um curso superior, um aprendizado, sabermos ler, escrever, sabermos fazer conta, né, fazermos realmente da nossa vida algo que leve-nos ao crescimento. Então a gente tem um propósito de se dar bem e começa pelos estudos. Outro propósito que a gente tem, alguns têm um propósito de casar, né, mas para isso é necessário primeiro encontrar uma pessoa, né, um homem e uma mulher para casar. Quem tem esse propósito na sua vida de casar, de ser feliz com alguém? Quem tem, diga uhul. E nós temos também aqui um propósito de depois de casar, ter filhos, né? Passar o nosso legado, né? Passar a nossa herança e as nossas dívidas, amém? Ninguém pensa que vai passar as dívidas, né? Só pensa em passar a herança. Mas e aí, dentro desse contexto, a gente pensa sempre em ter uma casa bonita, né? Poder sustentar os filhos com um colégio, com brinquedos, né? Ter um carro do ano e etc, etc. Isso tudo são propósitos naturais, humanos, isso não está errado,
Nada disso está errado, tá? O problema é quando você tem esses propósitos humanos. Diga comigo, o problema é quando eu coloco os propósitos humanos acima dos propósitos de Deus. Quem concorda comigo, dá um aceno assim com a mão. Quem concorda comigo? Pessoal, eu conheço muita gente que assumiu, viveu os propósitos de Deus, né? Entregou a sua vida a Jesus. Eu até creio que foi genuíno, que foi sincero. E essas pessoas ainda estavam começando a vivenciar os propósitos humanos. Estavam no primeiro grau, ensino médio, né? Aí alguns passaram no vestibular, entraram numa faculdade, entraram na universidade. Uma das coisas que eles fizeram foi anular os propósitos de Deus. Não tem as coisas são entendidas da forma mais simplória que a gente imagina. Então, os propósitos de Deus estavam atrapalhando a tua vida curricular acadêmica. E ele anulou, ele extinguiu os propósitos de Deus. Outros, quando estão solteiros, declaram a viva voz que vão realmente fazer tudo para agradar o Senhor. Sua vida realmente será para servir a Deus. Entendem o propósito, querem viver o propósito. Mas quando começam a namorar, uma das primeiras atitudes que eles assumem a fazer é descredenciar a sua vida do propósito de Deus. É impressionante isso. Então os propósitos humanos acabam prevalecendo sobre os propósitos de Deus, mas querem ser felizes, querem morar no céu. O problema é esse ainda, tá? Aí tem negócio acadêmico, tem questão de carreira profissional, né? E tem a questão da família. Aí o camarada, vou colocar aqui para você, olha, né? Eu vou voltar. Aí o camarada, tudo bem, casou. Aí casou, tá meia boca na igreja. Aí é só nasceu o filho, pronto, sai de vez da igreja. E a desculpa passa a ser, além de casar, além de estudar, trabalhar, eu tenho filhos. Então vai acumulando os propósitos humanos e vão o quê? Descarregando os propósitos de Deus. A Maiara leu aqui uma carta, né, numa família, no Dia das Mães, que falava exatamente isso. E aí, com tudo isso, ainda tem a questão dos propósitos materiais. Eu tenho que ostentar, eu tenho que ter as coisas. Então, para mim ter o que eu quero ter aqui na terra, que eu quero falar para você que é passageiro, né? Não é um versículo bíblico, mas é algo muito prático, né? Nesta vida, diga comigo, nesta vida, todo mundo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. É assim, é passageiro. Então o camarada quer viver como se aqui fosse algo eterno. Não é. É para ter casa? É para ter carro? É para ter celular? É. Mas isso tudo fica submisso aos propósitos de Deus. Quem crê assim, quem crê, né? Não estou dizendo se você faz assim. Quem crê assim, diga amém. Diga assim seja. É o que significa amém, tá? Então, o problema é que quando tudo isso vem, a reboque vem também você se descredenciar dos propósitos, de viver os propósitos de Deus. Aí você vive assim, olha, no aquário, visualizando tudo que Deus tem para você, mas totalmente improdutivo, totalmente inerte, neutralizado do que Deus pode fazer na sua vida. E é complicado. Aí tem um propósito humano, olha só, pode passar, Vitão. Tem um propósito humano, olha aí. Aí tem duas portas, tá? Bora ver se você é bom de olhar a imagem e entender. Essa porta da esquerda aqui representa o quê? Olha, você é bom nisso. E a porta da direita? Inferno, né? Então, olha o que eu vou explicar para você agora. Dentro do propósito humano, a gente carrega a intenção de morar no céu e se ver livre do inferno. Isso é um propósito humano, né? Porque nós vivemos num país cristão, um país que acredita em Deus, né? Acredita na existência do Senhor. Então, acreditando em Deus, acredita no diabo e no inferno, tá? Então, se você perguntar para qualquer pessoa lá fora, né? Vamos lá falar de Deus agora. Você quer fazer o quê da sua vida quando você morrer? Você quer ir para o inferno ou você quer ir para o céu? A pessoa em sã consciência, ela vai dizer que ela quer ir para o céu. Mas é um propósito humano. O detalhe é que tem muita gente dentro das igrejas vivendo os propósitos humanos, tá? Totalmente desatrelado dos propósitos de Deus com esse pensamento. Não, eu quero escapar daqui da direita, eu quero mergulhar na esquerda. Pessoal, mas isso
é um propósito humano, isso precisa ser melhorado, tá? Então, a gente tem que compartilhar os propósitos de Deus. Para que isso possa acontecer, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que vai acontecer aqui, dia 4 de junho, tá? O que vai acontecer aqui? Pelo amor de Deus, você não sabe? Você nem acredita mais, né? Mas vai ter sim, tá? É a peça Mundo, pessoal. Olha só. Vamos dar uma salva de palmas para o Arte Cristo. Pessoal, dia 4 de junho, é um sábado, nós vamos ter aqui uma mega encenação dessa peça chamada Mundo. Não é O Mundo, é Mundo, tá? E essa peça vai ser divulgada em todo o bairro da Pedreira. Quem já viu aquelas bicicletas som? Quem já viu? A gente vai contratar 2 bicicletas som, vai rodar todo o bairro da Pedreira fácil, né? Vai ser bem legal. Vamos visitar os colégios das escolas aqui do bairro, vamos panfletar, vai ter um adesivo gigante aqui na frente da igreja, tá? Para quê? Porque nós queremos divulgar os propósitos de Deus para quem ainda não conhece. Você é o nosso convidado, a sua célula deve estar aqui, porque a peça vai encenar o que esse mundo oferece como propósito para as pessoas seguirem. E em contramão a isso, nós vamos oferecer o propósito de Deus. Você tem que estar aqui com a sua célula, porque é uma mensagem altamente evangelística. Só que tem um detalhe, a peça ela vai acontecer no sábado em 2 sessões, está aqui embaixo da data. A primeira sessão vai acontecer às 19h15 e a segunda sessão às 8h30. Então você escolhe, você vem para a primeira sessão ou vem para a segunda sessão, tá? Vai dar casa lotada, isso aqui vai ser pequeno para a quantidade de pessoas que nós vamos trazer para cá, para realmente entender os propósitos de Deus. Quem pode dizer amém? Amém? Nós queremos compartilhar os propósitos de Deus, então Deus nos oferece uma outra oportunidade. Dia 26 e 27, essa semana que inicia hoje, 26 é feriado de Corpus Christi, 27 é uma sexta-feira, então nós teremos aqui o nosso evento intitulado Circuito QG. O tema desse ano, compartilhe. O preletor oficial é o pastor Denil Lara, deu um recado para você, uma pessoa maravilhosa. Vamos começar no dia 26 de maio, feriado de Corpus Christi. Que hora vamos começar? Diga assim, 17 horas. É 5 horas da tarde, vai ter já a gente aqui louvando ao Senhor 5 horas. Vai ter teatro, vai ter peça, vai ter muita música, vai ter muita pregação, vai ter muito compartilhamento, vai ter cantina, vai ser muito bom. Então 5 horas, você e toda a sua célula vestindo essa camisa, tá? É a camisa identidade do nosso circuito. Olha só como ela é bonita, tá? Olha como ela é bonita. Ela é evangelística. É uma hashtag improvisada, né? É toda estilizada, que tem a cruz no meio dela e o título da nossa temática. Compartilhe. Então você adquire ainda hoje ao preço de R$25. Por que esse preço? Porque você leva a camisa e você está ajudando o investimento do nosso circuito QG. Nós temos algumas coisas a resolver financeiramente. Tá? Tá aqui a nossa camisa aí para você adquirir o mais rápido possível. Olha só, aí você está sendo bombardeado com oportunidades. Ainda tem mais essa aí, olha aí. Dia 29 de maio, tá? Lá no Boulevard da Doca de Souza Franco, no Cinépolis, sala 4, tá? Nós já alugamos essa sala, já está pago. Você talvez não pagou, mas eu já paguei por você. Mas você tem que pagar, tá? Para reservar tem que pagar, tá? Porque nós cremos no agir de Deus nesses dias. Você vai levar o seu Natanael, você vai levar a sua célula, tá? Para assistir esse filme que também vai revelar o quê? Os propósitos de Deus para você e para mim. E aí você vai pagar a bagatela de R$16, que soma ingresso mais o combo. O combo dá direito a pipoca e refrigerante. Nós queremos levantar hoje quantas pessoas ainda estão sem ingresso, porque há a possibilidade de nós reservarmos uma outra sala amanhã. Mas só vou reservar essa sala amanhã se hoje eu tiver uma noção que tem pessoas querendo ir e não tem ainda de posse a sua reserva, o seu ingresso. Tem alguém aqui entre nós que quer ir e ainda não adquiriu o seu ingresso? Levante o braço. Tem alguém? Tem muita gente. É sério mesmo? Você não adquiriu? Vamos lá, faz assim com o braço, só para me ter uma ideia. Mas aí a pergunta é o seguinte: você vai
Pelo amor de Deus, é só levantar. Não, eu não tenho ingresso. Não, eu estou perguntando quem não tem e que quer ir. Tá? Quem quer? Então, eu reservo ou não a outra sala? Você vai? Vai levar alguém? Amém. Então, eu vou reservar amanhã mais uma sala. Tá? Sabe por quê? O pessoal de São Paulo não acreditava na gente. Então, desde o início, nós pedimos 2 salas. Só que o pessoal de São Paulo, não, só uma. Quando eu paguei a sala, encaminhei o comprovante de pagamento, a mulher me responde perguntando se eu quero alugar mais uma. É brincadeira, né? Não, eu passei 15 dias insistindo em alugar mais uma sala. Ela não abriu mão. Quando eu paguei, ela pergunta se eu quero mais uma sala. Ela não acredita no estado de Belém. Né? O pessoal talvez já deu calote nela. Tá? Mas agora ela perguntou se quer mais uma sala. Vocês querem ou não querem? Então vamos ser mais de 500 pessoas lá. Você já pensou nisso? É algo poderoso, é propósito de Deus. Agora, olha esse versículo aqui de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Vamos ler junto? Vamos lá. Muitos... Você entendeu? Diga assim, casar. Diga casar. Trabalhar. Ter sucesso. Ter filhos. Curtir a vida. Viajar. Tudo isso são propósitos. Mas o melhor e maior propósito é o de Deus. Você está entendendo isso? Agora você vai ter uma grande interrogação pairando sobre a sua cabeça. E eu sei qual é a sua interrogação. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Não é isso? Se eu não efetivo, se não executo, é porque eu não sei. Pessoal, isso é algo que você precisa nesta noite modificar, porque isso não é verdade. Quando você entregou a sua vida a Jesus, Ele já impregnou você com o propósito dele. O propósito de Deus para você, resumidamente, é que você seja dele. Basicamente isso. O propósito de Deus para a sua vida é que você se torne filho e uma filha de Deus. E se sinta amado por ele. Esse é o propósito. Fazendo isso, você vai incorporar a imagem e semelhança de Deus. Você vai viver o caráter de Deus e os sonhos de Deus. Você vai ter o estilo de vida de Deus. Você vai ser alguém aqui na terra que será porta-voz de Deus. Você aqui na terra é a representação visível do Deus invisível. Então, quando eu olho para você, o que eu posso perceber? Deus na sua vida. Esse é o propósito de Deus. Então, não tem esse negócio que você tem que ter uma revelação bombástica, um anjo, né, uma visão celestial vai pairar sobre você para revelar qual é o propósito de Deus para você. Não, o propósito de Deus é você realmente se tornar um filho amado do Senhor e viver para Ele. Mas mesmo assim eu vou destrinchar algumas coisas para você entender que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor para a sua vida. Quem aqui vai morrer um dia? Levante o braço. Sério mesmo? Que bom que você entende, né? Porque tem gente que se acha indestrutível. Não, jamais vai morrer, né? Até lá vão inventar a fórmula da vida eterna. Olha, eu creio que não vai cair por aí não, tá? Então Deus te deu uma única vida. Diga, Deus me deu uma única vida. Tem uma lenda, tem um mito, né, que as veterinárias elas discordam disso, que diz que um gato tem 7 vidas. Quem já ouviu isso? Então tem gente que olha para o gato e diz, se o gato tem 7 vidas, eu tenho 14, né? Porque eu sou mais do que um gato, né? E tem gente ainda, quando vai para algum lugar, a pessoa diz assim, gatinho, opa, você tem 7 vidas, né? Está errado. Eu e você só temos uma vida. Agora, pare para pensar, pense para parar, e é o seguinte, essa vida que Deus deu para você viver uma única vez, depois virá o juízo, tá? Você vai morrer, depois da morte segue-se o juízo. O problema todo é que o próprio homem criou algumas facetas que não são bíblicas, que a palavra de Deus não respalda, dizendo que depois que você morrer, ainda tem uma chance de você se converter mesmo morto.
Tem a ideia do purgatório, tem a ideia, né, que as pessoas criam de outras situações aí que o seu espírito vai para lá vaguear durante muitos séculos até se purificar e aí você entrar no céu. Isso tudo é coisa que não é verdade, porque a Bíblia não respalda, tá? Então quero mais uma vez reafirmar você que você só tem uma vida. Depois segue-se a morte, depois da morte segue-se o juízo. Então Deus deu uma única vida para você viver, para viver o quê? Os propósitos dele. Entenda isso. Quem está entendendo isso, diga amém. Então não tem como você sair daqui achando que você ainda vai viver a mesma vida que você vive há 1 hora atrás. Está errado. Está errado. Você tem que ir amanhã para o trabalho, entendendo que você tem que trabalhar para usufruir o melhor de Deus. Você vai trabalhar para angariar dinheiro para usufruir o melhor de Deus. Você vai casar, ou você já é casado, para fluir no melhor de Deus. Você está estudando ou vai estudar para fluir no propósito de Deus. Você vai viajar para fluir no propósito de Deus. Tudo que você fizer, que você pensar, que você sonhar, tudo tem um foco, tudo tem um destino. O propósito de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Olha o que diz Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Quem pode dizer amém? Amém. Outro versículo, Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu, diga, Deus me escolheu. Nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Diga amém. Então, antes de eu e você nascermos, Deus já tinha estabelecido qual propósito seria o da nossa vida. Não é eu que escolho o propósito de Deus para mim, é Ele que me escolheu. E as outras coisas vêm a reboque. Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o propósito de Deus, e as outras coisas que não são tão importantes, são naturais, são propósitos menores, vos serão acrescentadas da melhor forma possível. Então você sempre é um alvo preferencial da bênção de Deus, se você viver os propósitos dele. Quem gostaria de infinitamente ser abençoado pelo Senhor? É só você se tornar o quê? Alvo preferencial da bênção dele, por viver o propósito dele, viver a sua vontade, em obediência, em temor, em fidelidade. Isaías 26:3, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque em ti confia. Quem quer viver nesse mundo louco, translocado, caótico, violento, viver nessa dimensão, nessa realidade de paz, diga amém. Então faça o quê? Viva os propósitos de Deus para a sua vida. É muito simples o que eu estou falando. Eu sei que é complicado. Você foi feito por Deus para ter e viver uma vida baseada nos propósitos dele. Vamos conversar um pouquinho sobre 5 grandes propósitos para nós fecharmos nosso compartilhar de hoje. Primeiro propósito que Deus tem para você e para mim, se chama adoração. Você foi planejado para agradar a Deus. Eu e você fomos projetados para agradar a Deus. Então eu tenho que viver para agradar a Deus. Eu tenho que viver para fazer coisas que são aprazíveis, que são satisfatórias, que alegram ao Senhor. Você entendeu? Deus está ligado em mim. Então Ele quer que eu satisfaça Ele. Ele quer que eu o agrade. Quando eu faço aquilo que o agrada, eu estou cumprindo o propósito dEle para a minha vida. E o propósito é dEle, para comigo e de mim para Ele. Então o primeiro propósito, eu tenho que agradar ao Senhor. Eclesiastes 12:13. Esta é a minha conclusão final. Respeite a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve fazer. Você vive para agradar a Deus.
agradar a Deus. Agradando a Deus, os homens vão realmente ser cativados por esse amor que você nutre pelo Senhor. Segundo propósito que você e eu temos que viver, propósito da comunhão, tá? Você foi formado para fazer parte da família de Deus, e você está aqui vivenciando esta forma de ser família de Deus. A igreja é uma forma muito particular de vivermos essa família. Então, dedique alguns segundos para agradecer a Deus por essas pessoas tão especiais que são seus irmãos e suas irmãs formando a família de Deus. Alguns segundos você pode fazer isso agora. Vale a pena, vamos lá. Quero ver se você vive o propósito da comunhão. Vire para a pessoa, olhe para ela, diga alguma coisa. Se você vive esse propósito, exercite, treine aqui na igreja. Nada melhor do que exercitarmos na igreja isso. Tiago, capítulo 1, versículo 18 diz: e foi para ele um dia feliz quando ele nos deu a nossa vida nova. Por meio da verdade da sua palavra, nos tornamos, por assim dizer, os primeiros filhos na sua nova família. Quem aqui faz parte da família de Deus? Vamos ficar de pé nesse momento, família de Deus, né? Você está um pouco demais sentadinho. Tem uma hora que essas poltronas, essas cadeiras, elas emitem um alerta, que estão cansadas. Elas precisam de descanso, elas pedem para você levantar um pouquinho. Vamos lá, próximo propósito, discipulado. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Romanos 8, 29, Deus já sabia o que Ele faria desde o início. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida de seu Filho. O Filho é o primeiro na linhagem da humanidade restaurada. Nele vemos a forma original planejada para a nossa vida. Outro propósito maravilhoso que você e eu precisamos viver, nós nascemos para viver, compartilhar o propósito do ministério. Você foi moldado para servir a Deus. Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais preparou antes para nós as praticarmos. E um último propósito que eu queria compartilhar com você, Mateus 28, 19 e 20, é este aqui. Nós temos que cumprir o propósito de evangelismo. Você foi feito para uma missão. Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu vou só repassar os 5 grandes propósitos para você fechar comigo essa noite maravilhosa, espetacular, na presença do Senhor. Primeiro propósito, vamos para o propósito, vamos lá, só passa para adoração, para nós lermos juntos aqui, propósito da adoração. Vou falar o propósito e você fala a frase que está abaixo do propósito. Vamos lá? Adoração, comunhão, discipulado, ministério, evangelismo. Quem nesta noite entendeu o propósito de Deus para a sua vida, ergue as tuas mãos aos céus e adore ao Senhor. Você foi feito para agradá-lo. Você foi feito com uma forma que Ele mesmo planejou para satisfazer o coração dEle. Nós não podemos viver sob o interesse do nosso eu. O nosso eu foi morto, sucumbiu quando entregamos a nossa vida, os propósitos para que Ele conduza. Agora precisamos viver os propósitos de Deus. E eu quero compartilhar esse último propósito do evangelismo. Você foi feito para uma missão. Chegou a hora de você exercer esse propósito. Comunique-se com a pessoa perto de você. Pergunte se ela já vive esse propósito. Converse um pouco com ela. Independente se você conhece ela, independente se é a primeira vez que você está próximo a essa pessoa, viva isso agora.
Compartilhe isso. Compartilhe esse propósito. Tua graça me Faça essa atraiu meu coração. Agora, traga essa pessoa para cá, porque um dos propósitos de Deus é que nós vivamos a comunhão plena. Eu me E a comunhão é uma rendo forma ao de teu amor. exemplificarmos a família de Deus. Traga essa pessoa que você está percebendo que precisa ser integrado na família de Deus. Então vamos integrá-la hoje, agora, nesse exato momento. Olha só. Assim como ele, eu creio que tem pessoas do seu lado que querem viver esse propósito. Perceberam que esta vida ela é muito pequena daquilo que Deus tem para você. Só em ti estou seguro. Esse momento é o momento de você compartilhar o propósito de Deus. Viverei pro teu louvor. Verifique aí com a sua Despertei, tua graça me atraiu, meu coração é teu. Verifique, esse tempo é seu. Sem medo eu vou. Aleluia. Eu me rendo. Verifique. Eu sei que para muita gente é vergonha. Poxa, eu sou muito tímido. Mas creia, os propósitos de Deus é liberar você essa disposição de viver intensamente os propósitos dele. Nós somos a representatividade dele. Ele está aqui presente, mas ele quer usar você e a mim para que o propósito dele prevaleça na nossa vida e pela nossa vida. Faça isso agora. Vamos dar as mãos, vamos cantar essa música junto. Propósito da comunhão agora. Profundo amor inunda o meu ser, és tudo para mim. Eu quero só a ti, meu Jesus. Desejo te seguir, ouvir o meu clamor. Toma tudo que sou, eu despertei. Tua graça me atraiu, meu coração é teu. Sem medo eu vou, eu me rendo ao Senhor.